Fala Dev, tudo bom com você? Aqui é o Diego no canal Café para Dev e hoje nós vamos ter a nossa primeira aula de Git para iniciantes. Então você que está curioso para saber aí sobre Git, essa aula é para você. Se você não conhece Git, essa aula é para você. Se você já conhece, já usa, mas quer aprimorar seus conhecimentos, essa aula também é para você. Vamos lá? Muito bem. Então, sem perder tempo, estamos aqui já com uma apresentação pronta para que eu possa mostrar para você. E essa aula é uma aula de introdução ao Git, onde nós vamos ver aqui alguns conceitos que você precisa saber a respeito do Git. Muito bem. Por que usar Git? Então, um ponto aí bem importante que a gente tem que frisar. Por que usar Git? Pequenas e médias empresas, grandes empresas também utilizam Git no seu dia a dia. Então tem muita gente aí utilizando o Git para poder gerenciar os seus projetos. Imagina você numa equipe com 200 programadores, ninguém usando o controle de versão, ninguém usando Git. Seria um desastre, seria um incêndio, seriam confusões em cima de confusões. Por isso, o Git ele veio para gerenciar os nossos códigos de forma segura, que a gente não tenha nenhum problema com os nossos códigos. Então, sim, você deve utilizar Git, você deve conhecer Git. E em muita empresa, isso é sim um requisito para que você seja contratado. Conceitos de versionamento. Então, eu quero falar um pouco desses conceitos de versionamento Git. O que é controle de versão? Controle de versão nada mais é do que a gestão dos teus códigos dentro de uma aplicação. Você vai ter ali uma pasta, um diretório dentro do seu computador, onde o sistema Git vai estar controlando tudo que é feito dentro desse sistema. É um sistema para rastrear todas as alterações, novos códigos, linhas apagadas, adicionadas, deletadas, editadas, tudo é registrado dentro do Git. O Git se divide em duas ferramentas, duas esferas principais. Na verdade, o controle de versão, né, se divide em duas esferas, que são elas, o CVCS e o DVCS. O CVCS é um sistema centralizado, onde você tem várias pessoas utilizando um repositório central, onde tudo é colocado nesse repositório central. Já o DVCS é um sistema distribuído, onde você vai ter no seu repositório local, no seu computador, e você vai ter repositório remoto, onde você vai estar fazendo a comunicação desses repositórios e controlando os códigos de diversos níveis com diversas pessoas ao mesmo tempo. Aqui tem uma imagem que mostra bem explicitamente a diferença entre um centralizado, um ambiente centralizado e um ambiente distribuído. Então aqui no ambiente centralizado eu tenho várias áreas de trabalho, onde elas se comunicam com um repositório central. E aqui no ambiente distribuído eu tenho várias áreas de trabalho, cada área de trabalho tem o seu repositório local e se comunica com um repositório remoto. Então você tem um repositório local e tem um repositório remoto, então acaba descentralizando em vários repositórios e isso traz muita vantagem no dia a dia de trabalho. O que é um repositório? Um repositório nada mais é do que uma pasta onde o algoritmo do Git vai estar controlando e versionando todo o código que ali você colocar, editar ou excluir. Toda operação de escrita, edição e remoção de código que você efetuar, ela é versionada, ela é controlada pelo Git. Então o Git controla tudo que você fizer dentro dessa pasta que está operando sobre Git. Nós temos três tipos de repositório. Na verdade, são dois, eu coloquei três porque eu já vou explicar o motivo disso. O primeiro repositório é o repositório local.
Então, para você trabalhar, você tem que ter na sua máquina um diretório que seja um repositório. Depois eu vou mostrar como a gente cria um repositório. Mas você precisa ter essa máquina com um repositório local. Ela está no seu computador. Depois você pode ter um repositório remoto, que nada mais é do que um repositório na nuvem, numa hospedagem de Git. Eu vou citar depois aqui, vou mostrar o GitHub e o Bitbucket, que são duas hospedagens mais utilizadas do mercado. E um terceiro ambiente é o ambiente de deploy. Eu, por exemplo, tenho uma aplicação de gestão de restaurantes, onde eu tenho lá no meu servidor um repositório Git também, onde eu faço o deploy da minha aplicação. Basicamente, eu faço ele baixar as atualizações do repositório remoto para o servidor, colocando assim a aplicação em atualização a partir do deploy que eu realizo dentro do servidor. Se não tivesse nesse servidor a opção do Git, por exemplo, eu teria que fazer as atualizações utilizando um FTP. E aí seria uma coisa inviável. Por quê? Porque eu tenho muitos arquivos, muitos níveis de arquivos, e eu teria que ficar navegando entre pastas no FTP para poder publicar esses arquivos. Se liga nessa dica. Nem toda hospedagem de site tem sistema Git disponível. Então, quando você for contratar uma hospedagem para o seu site, você tem que verificar se o plano que você está contratando tem sistema Git disponível. Senão, você vai ter que subir o seu site usando FTP. As três áreas do Git. O Git possui três áreas principais. A área de trabalho, a área de preparo e o repositório. Então, a área de trabalho é a sua pasta, o seu código. A área de preparo é quando você altera o seu código e aquele código ele fica no stage de commit, que eu chamo de stage de aguardando. E depois que você adiciona os seus arquivos para o stage de commit e efetua o commit desses arquivos, eles passam para a área de repositório, que é aqui após o commit. Então depois eu vou mostrar isso aqui passo a passo para vocês, detalhadamente. Aqui é só o conceito, calma, que aqui é só o conceito. Tudo é registrado dentro do repositório Git. Então você deletou uma linha, você adicionou uma linha, você editou uma linha, tudo é feito registro. Todos os seus commits são registrados. Você vai ter um registro fino de tudo. Você consegue acompanhar tudo que foi feito, por quem foi feito, de forma rápida e segura. Hospedagem Git é um provedor de repositórios na nuvem, onde a gente pode colocar os nossos repositórios para que outros desenvolvedores tenham acesso. Esse repositório ele pode ser público ou privado. Qual a diferença? Público é um repositório onde qualquer pessoa pode ter acesso ao seu código, pode clonar o seu repositório e fazer alterações solicitando que você aceite essas alterações. E um repositório privado é um repositório onde somente as pessoas autorizadas podem ver o código-fonte contido lá dentro desse repositório. Eu, por exemplo, o repositório do Chief Delivery, que é a minha plataforma de restaurantes, ele é um repositório privado e somente eu e a minha equipe têm acesso a esse repositório. Existem várias hospedagens de repositórios Git aí pelo mercado, mas tem duas principais que eu vou citar aqui nessa aula. Primeiro é o GitHub, uma das mais utilizadas, muita gente utiliza e praticamente 99,999% dos programadores, desenvolvedores do mundo têm uma conta no GitHub, inclusive eu. E o Bitbucket, que é uma outra plataforma de hospedagem para repositórios Git, que também é muito boa e eu utilizo ela hoje com o Chief Delivery e com a maioria dos meus projetos. Eu utilizo o Bitbucket. Ah, mas por que a escolha pelo Bitbucket? Na época que eu comecei a usar repositórios, o GitHub não tinha disponível repositórios privados de forma gratuita. Você tinha que pagar para ter um repositório privado. Hoje você consegue repositório privado de forma gratuita. Então eu optei por usar o Bitbucket, que na época já tinha repositórios privados de forma gratuita. Instalação. Vamos lá, pessoal. A instalação do Git ela é muito fácil, ela é muito simplesinha.
e eu vou mostrar para você o quão fácil é a instalação. Você vai abrir o seu navegador de internet e você vai digitar git-scm na barra de pesquisa aí do Google, né? Git-scm. O primeiro site que vai aparecer aqui é git-scm.com. Você vai abrir esse site e aí você vai clicar aqui no link Downloads. Pessoal, eu vou fazer a instalação para um ambiente Windows. Então você que tem aí o ambiente Linux ou macOS, você vai ter que dar uma lidinha aqui na documentação de como fazer a instalação. Mas a documentação está aqui no link Documentation, é bem facinho, bem tranquilo. Creio eu que o Linux seja um pouquinho mais difícil de fazer a instalação, mas você que já usa o Linux, certamente você vai conseguir fazer isso de forma bem fácil. Muito bem, eu vou pegar aqui então o download para Windows. Então, eu vou clicar aqui no link e observe que aqui na versão Standalone Style, né, que é a versão de instalação, nós temos duas opções. Nós temos a opção 32 bits e nós temos a opção 64 bits. Então você tem que observar qual é a versão do seu Windows, ok? Como que você vê a versão do seu Windows? Você vai no menu iniciar e digita comp, de computador. Quando aparecer aqui a opção de computador, você pode clicar aqui em propriedades. Nessa tela, você vai visualizar aqui, ó, tipo de sistema, sistema operacional de 64 bits baseado em x64. Então aqui você já sabe que o seu sistema operacional é 64 bits. Feito isso, já sabendo a versão, você vai fazer aí, né, clicar para fazer o download do instalador do Git. Eu já tenho aqui na minha máquina instalado, então eu só vou abrir aqui uma pastinha e já vou pegar a instalação que já está aqui para mim. Muito bem. Nessa tela, então eu estou vendo aqui a opção de instalação do Git. Vou clicar em executar. Meu computador está pedindo permissão, eu vou permitir a instalação. E agora eu vou começar a fazer as opções de instalação aqui do Git. Então eu vou clicar em Next. Aqui eu escolho o caminho onde vai ser feita a instalação do Git. Então aqui nessa tela você vai clicar em Next. E aqui, pessoal, virão algumas opções de instalação que você tem disponíveis para o Git. Então eu basicamente, o que eu faço aqui, ó, eu deixo o Git batch here aqui e o Git here, que basicamente é uma versão de terminal e uma versão visual de Git. Você pode instalar como você quiser. Aqui tem a opção de instalar ícones na desktop, eu nunca uso. Tem aqui outras opções de associar pastas, né, diretórios.git já com um editor de Git. Tá? E aqui tem outras opções que eu acabo não utilizando. Por exemplo, aqui, New Add Git Bash Profile to Windows Terminal. Ou seja, se você clicar nessa opção, ele vai adicionar o Bash terminal no teu terminal do Windows. Tá? Eu vou deixar padrão, não vou mexer. E vou clicar aqui em Next. Aqui ele simplesmente está dando um caminho aqui, ó, Select Start Menu Folder, então eu deixo como está. Vou clicar em Next e aqui tem algumas opções, tá? Você consegue usar no Visual Studio, por exemplo, modificar aqui as opções, eu deixo padrão, tá? Ele usa o Vim como editor de Git. Vou dar um Next. Aqui, ele deixa você pode deixar decidir, tá? A questão do repositório, o nome do repositório principal. O que acontece? Sempre foi master o nome do repositório principal. Aqui tem a opção master. Porém, no GitHub hoje, quando você cria um repositório lá no GitHub, o repositório principal ele
tem o nome de main. Então, eu vou fazer já essa alteração aqui, tá? Eu vou clicar aqui nessa opção e aqui, ó, eu consigo dizer qual é o nome do repositório principal que eu vou trabalhar, certo? Como eu trabalho com o Bitbucket e não com o GitHub, eu vou escrever aqui a opção Master e vou manter o repositório como Master, mas você pode selecionar essa opção e pode trabalhar com o repositório com o nome Main, ok? Eu vou deixar então a opção de cima marcada e vou avançar. Nessa opção, então ele vai usar, se você marcar a primeira opção, você vai usar o Git apenas com o Git Bash. Se você marcar a opção do meio, que está como recomendada, você vai usar com Command Line, né, e também com o software visual para você poder realizar aí os seus commits de forma visual. Eu utilizo tudo em Command Line, mas eu vou deixar essa opção marcada. Aqui, ele vai perguntar sobre a questão de SSH, então eu deixo marcada use Bandled OpenSSH. Então, no caso aqui, depois quando eu for conectar o meu repositório a uma chave SSH, isso aqui a gente vai ver mais para frente também, eu uso essa opção. Vou dar como nest. E aqui ele pergunta, de use OpenSSL Library, né? Ele usa uma biblioteca de SSL. Eu vou deixar também marcada essa opção. Ou, se você quiser, souber configurar a opção nativa do Windows, você pode marcar a segunda opção. Mas eu recomendo que você deixe marcado nessa opção que já está. Aqui também eu deixo marcado nessa opção, Checkout Windows Style Community Unix Style Line Entities. Então aqui basicamente é o final da linha, como ele vai fazer o final da linha, qual é o comando de operação para terminar uma linha. Então eu deixo o Windows Style, né? Se você estiver instalando no Linux, você vai selecionar a opção, né, Unix Style, certo? Mas eu vou deixar aqui a opção do Windows. Aqui ele vai perguntar qual que vai ser o terminal padrão. Eu vou deixar como o MSI2 aqui, normal, padrão. Nest. Aqui eu vou deixar como default, certo? Inclusive é o mais indicado. Aqui é a forma como ele vai realizar as operações, tá? Então, Fast Forwards or Merge, né? Então eu vou deixar padrão, vou clicar em Nest. E aqui, Git Credential Manager, ele usa um gerenciador de credenciais do próprio Git. Eu vou deixar também padrão, vou dar um Nest, vou deixar marcado, aqui é um cachê, né, de Git, então eu vou deixar esse arquivo marcado também, ele vai criar um arquivo de cachê, isso aqui é importante. Vou usar Nest aqui. Nessas duas opções eu não vou marcar, elas são novas, eu ainda não utilizei elas, então eu não vou marcar. E vou clicar em Install. Então aqui ele vai fazer a instalação. Não deixar instalar, está quase. Eu estou deixando instalar em tempo real mesmo, pessoal, porque você vai ver que a instalação ela é bem rapidinha, não tem muito segredo. Vai depender, lógico, né, da capacidade de processamento do seu computador, mas aí, ó, é rapidinho, está praticamente pronto. Muito bem. Nessa opção, então, você vai clicar em Finish. Eu vou desmarcar essa opção aqui, View Release Notes, que daí ele vai abrir o navegador com as notas. Finish e está pronto. Muito bem. O que vamos fazer então? Nós vamos clicar com o botão direito do mouse, depois de instalado o Git aqui, e nós vamos clicar aqui em Git Batch Here. Nessa opção aqui, ele vai abrir aqui um terminal, e aí nesse terminal nós vamos fazer a configuração do Git para que na próxima aula a gente comece a criar um repositório e a trabalhar com ele. Muito bem.
O primeiro comando que eu vou trabalhar aqui vai ser o git config. Desse git config tem diversas configurações possíveis, tá? E nós vamos fazer as duas primeiras configurações que nós vamos fazer é configurar o teu nome, e quando você realizar um commit, esse nome vai aparecer para os usuários, os outros usuários que vão estar usando esse repositório, e configurar o e-mail vinculado a uma conta que você vai criar depois no GitHub ou no Bitbucket, ok? Muito bem. Então, a minha configuração vai ser o seguinte: git config espaço menos a palavra global espaço user.name. Você vai dar um espaço e você vai abrir um par de aspas duplas. Aspas duplas, e aí você vai escrever o nome que você quer que apareça. Então, Diego Bracel. Fecha aspas, e aí você pode clicar Enter. Muito bem. A próxima configuração que você vai fazer é git config espaço menos a palavra global espaço user.email. Você vai dar um espaço e aqui você vai escrever um e-mail que você vai utilizar na sua conta lá no GitHub ou no Bitbucket. Eu vou colocar aqui o meu e-mail que eu já utilizo nas minhas contas e vou clicar Enter. Está pronto. E é assim que a gente configura o nosso Git. Eu vou dar uma palhinha de como que você inicializa um repositório. Olha que legal. Aqui na área de trabalho mesmo, eu vou criar uma pasta e vou dar o nome para ela de meu repositório. Muito bem. Vou abrir essa pasta. Deixa eu arrastar para cá. Então eu abri essa pasta aqui. Eu vou deixar ela aqui do ladinho para você poder visualizar que ela está totalmente vazia. Vou abrir o Bash aqui do lado. E olha que legal. Eu vou navegar aqui no Bash. Eu estou na área de trabalho. Né? A localização aqui no Bash, ó, a área de trabalho, desktop. Então eu vou navegar até a pasta que eu acabei de criar. Então, cd meu repositório. Eu dei um tab aqui e eu escrevi a palavra meu e dei um tab. E ele preencheu o resto do nome do diretório. Então eu entrei. Nesse momento eu estou dentro do repositório, né? Aliás, da pasta meu repositório. Para me inicializar um repositório aqui nessa pasta, eu vou usar um comando, uma linha, chamado git espaço init. E você pode observar que lá na pasta, ele acabou de criar aqui, ó, uma pasta chamada .git. É essa pasta que vai ter todas as informações do seu repositório. Tudo que você fizer no seu repositório vai estar aí nessa pasta, ok? Pessoal, a aula de hoje é essa. Eu espero que você tenha gostado. Curte aí o vídeo se você gostou. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Me ajuda a fazer esse canal crescer para que eu possa fazer mais vídeos com mais qualidade para você, tá bom? Eu agradeço aí a sua curtida. Compartilhe com seus amigos, curta esse vídeo, se inscreva no canal. Até mais!